Salve turma, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Isaac, tenho 16 anos. Não sou professor, sou apenas um estudante. Juntamente com você, gostaria de iniciarmos o nosso estudo a respeito de transição demográfica, pré-transição e explosão demográfica. Bom, o que é a transição demográfica? A transição demográfica ele é um gráfico e uma teoria que explica o amadurecimento possível da sociedade em fases. Ele é dividido em algumas fases didáticas, algumas fases intuitivas para podermos entender mais a gente. E esse gráfico ele tem algumas taxas que foram as taxas que falamos anteriormente, que é a taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo ali, que é a diferença dos dois. E a transição demográfica ocorre em paralelo à transição epidemiológica, ou seja, mudanças no tipo de doenças predominantes. Ou seja, antigamente, por volta de 1930, 1950, ocorria bastante doença, ocorria bastante morte por doenças, por exemplo, transmissíveis, doenças referentes à falta de higiene, à falta de água potável, a bactérias, então a dengue, febre amarela. E porém hoje as mortes estão sendo por doenças diferentes, como doenças de diabetes, como doença hormonal, certo? Então, o que esse índice quer trazer também, ele ocorre em paralelo com as doenças. Então, conforme as doenças vão mudando, vão se alterando, vão diminuindo também a mortalidade em questão das doenças, esse índice acompanha juntamente com ele, tá bom? Então, temos algumas características gerais. Países mais pobres, países menos desenvolvidos, países subdesenvolvidos, normalmente têm mais filhos. Então, por exemplo, a África, ao mesmo tempo que ela tem muita morte, ela tem muito filho. Ou seja, muita taxa de mortalidade alta e taxa de natalidade alta também, entende? Então, a taxa de natalidade depende da taxa de mortalidade. Então, quanto mais taxa de mortalidade, mais taxa de natalidade. É isso que o pessoal pensa. Por exemplo, poxa, se eu tiver 4 filhos, pelo menos 2 deles, um dele vai morrer por falta de higiene, porque a higiene lá é muito precária. Então, eles têm mais filhos sabendo que a taxa de mortalidade lá é alta, entendeu? Então, por isso que, normalmente, os gráficos, esse gráfico da transição demográfica, nós vamos ver essa primeira fase em países subdesenvolvidos. Então, com alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Na Europa, que são países ali aglomerados mais desenvolvidos, o Brasil também é um país considerado um país desenvolvido, ele tem uma taxa de natalidade baixa e uma taxa de mortalidade baixa também. Ou seja, predominam a faixa etária idosa, a terceira faixa etária, né? A terceira idade. Então, em países desenvolvidos, ele tem taxa de natalidade baixa e mortalidade baixa. Por quais motivos? Taxa de mortalidade baixa, porque a gente tem higiene, a gente tem um acesso à tecnologia mais fácil, então a medicina no nosso país, nos países da Europa, ela tem a medicina mais desenvolvida, mais de fácil acesso, então por esses motivos tem a taxa de mortalidade mais baixa. A taxa de natalidade, a gente tem uma taxa de natalidade baixa que está cada vez diminuindo mais pelos motivos de que a mulher está trabalhando mais, está mais ativa no mercado de trabalho, então fica menos tempo em casa. Hoje em dia está sendo caro ter filhos, né? Então é difícil suprir filhos porque está tudo, por exemplo, inflacionado. Então essa taxa de natalidade ela está diminuindo e a taxa de mortalidade também diminuindo. Tá? Então temos alguns contextos históricos. Né? Então, por volta de 1930, 1950, por exemplo, até hoje a África ela sofre com falta de higiene. Porém, aqui no Brasil a gente sofria com isso há quase 100 anos atrás, há 90, há 80 anos atrás. Então a gente era subdesenvolvido naquela época. Então naquela época a gente, assim como a África é hoje, em sua grande maioria, nós éramos há
em 1930, há 70 anos atrás, há 80 anos atrás, tá? Então, por qual outro motivo também que a gente teve menos taxa de natalidade? Pela questão da urbanização. A organização é a expansão de indústrias na cidade, né? Então a mulher se envolvendo mais no mercado de trabalho, menos, por exemplo, antigamente eles tinham o conceito de que ter filho é bom para a mão de obra. Então ter filho vai ajudar, por exemplo, nos negócios da família, vai ajudar a cultivar os alimentos agrícolas, né? Então eles tinham esse conceito, só que quando eles vêm para a indústria, eles perdem esse princípio, né? De, poxa, aqui o mundo é diferente, eu não tenho essa necessidade tão extrema de ter filhos assim, entende? Então, por esses motivos, tivemos as taxas de natalidade reduzidas. E o crescimento populacional, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente teve um grande avanço, um grande boom, um crescimento exponencial mesmo populacional. Por quê? Antes dali, né, por volta de 1930, a gente tinha muita taxa de mortalidade e muita taxa de natalidade. Porém, quando passou a Segunda Guerra Mundial, nós vemos a taxa de mortalidade caindo. Por quê? Na Segunda Guerra Mundial, os países envolvidos na guerra, eles buscaram estudar cientificamente, né, quais são os medicamentos que ajudam a recuperar, a fortalecer, né, as doenças que poderiam atingir eles, de algumas infecções, em questão de alguns machucados, algumas balas nos seus soldados. Então, esses estudos antes dessa Segunda Guerra Mundial trouxe para a população um grande recurso de medicamentos de fácil acesso para a população. Então, por isso, a taxa de natalidade manteve alta, né? Porque ainda precisava de muita gente também para guerrear, mas também como mão de obra, como sucessor ali também, né? Então, essa taxa de mortalidade, ela despencou e a taxa de natalidade manteve. Então, teve um crescimento muito alto. Então, por exemplo, pouca gente morrendo e muita gente nascendo. Então, coloca a gente ali. Então, aquele local estava transformando um local muito populoso, certo? Então, esse crescimento que eu queria trazer para vocês, proveniente da Segunda Guerra Mundial. Agora, a população responsável por fornecer, por ser o motor da vida, é a população da faixa etária adulta. Porque as crianças, elas são dependentes, ou seja, elas não pagam impostos, elas não trabalham, elas dependem do adulto, da faixa etária do adulto para sobreviver. E os idosos também dependem da faixa etária do adulto. É eles que recebem a recompensa dos impostos, né, do trabalhador adulto, certo? Então, a faixa etária responsável mesmo, que a gente tem que ter, um país tem que ter em predominância na pirâmide ali, é a faixa etária dos adultos, tá? Então, o que é o crescimento demográfico também, que é mais um conceito que eu queria trazer para vocês? Ele inclui o crescimento natural, que é o crescimento vegetativo, né, que já é a diferença da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, mais a migração, ou seja, quantas pessoas entram e quantas pessoas saem do país. Lembra? Imigração vem do inglês, né, que é dentro. Emigração vem de externo, vem de fora, vem de sair, tá? Então, outro conceito aí para vocês entenderem. Mas o crescimento demográfico total é a soma do crescimento vegetativo e a taxa de migração, tá bom? Basicamente são esses conceitos que eu queria trazer nessa nossa terceira aula do estudo de demografia. Espero que você tenha entendido com clareza, tenha te ajudado bastante. Deixa seu like aí, tamo junto. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.